A chuva caía em cortinas finas, mas implacáveis sobre a cidade do México. Marcos se encolheu mais fundo em seu abrigo improvisado, feito de lonas desbotadas e pedaços de madeira apodrecida. O frio penetrava até os ossos, um frio que parecia ecoar a solidão que o consumia há 2 anos, desde que Laura, sua esposa, se foi. A lembrança da sua pele macia, do seu sorriso, era uma faca afiada em seu coração. Doía tanto que ele preferia o entorpecimento da chuva gélida. Ele observava as gotas escorrerem pela lona, cada uma um pequeno espelho refletindo a escuridão em seus olhos. A cidade roncava ao fundo, um som distante e indiferente à sua dor. O cheiro de esgoto misturado com a chuva úmida invadia suas narinas, um perfume familiar da sua nova realidade. Ele não tinha dinheiro para comida, nem para remédios para as dores que o assombravam. A única coisa que possuía era a sua habilidade com as máquinas, uma habilidade que agora parecia tão inútil quanto a própria vida. Um estrondo abafado rompeu o silêncio. Marcos se sobressaltou. Um carro de luxo, um monstro reluzente de metal e vidro, parou bruscamente a poucos metros do seu abrigo. O motor gemeu, um som agonizante que lhe pareceu familiar demais. O som de uma máquina a implorar por ajuda. Ele hesitou. Não era da sua conta. Ele estava acostumado a se manter invisível, a se afastar do mundo. A porta do carro se abriu, revelando uma mulher, alta, elegante, com um casaco de pele que contrastava violentamente com o seu abrigo precário. Seu rosto, apesar da maquiagem impecável, expressava uma fragilidade que o tocou de alguma forma. Era um espelho distorcido da sua própria dor. "Preciso de ajuda", disse ela, a voz rouca, quase um sussurro perdido na fúria da chuva. Ela parecia desamparada, tão perdida quanto ele. Por um instante, Marcos se viu refletido em seus olhos, afogados em uma tristeza que transcendia a riqueza e o luxo. Ele queria se virar, se esconder novamente na sua casca de dor, mas algo, uma fagulha mínima, o impediu. "O que aconteceu?" ele perguntou, a voz rouca pela desidratação e pela falta de uso. A mulher encarou-o, os olhos brilhando com uma mistura de esperança e desespero. "Meu carro quebrou. Eu não sei o que fazer." A chuva intensificou-se, e a mulher encolheu-se, como se a própria chuva a tivesse encontrado e a atingido mais profundamente do que a sua quebra mecânica. Era uma imagem tão frágil, tão contrária à imponência do seu carro, que Marcos sentiu um leve tremor de compaixão, um tremor que ele não sentia há muito tempo. Um pequeno fio de esperança, tão fino quanto uma teia de aranha, começou a se formar dentro dele. A chuva caía em torrentes, transformando a rua em um rio barrento. Marcos e a mulher Sofia se refugiaram sob o pequeno toldo improvisado do abrigo. O silêncio, quebrado apenas pelo incessante tamborilar da água, era pesado. Ele a observava, encolhida em seu casaco de seda, uma imagem surreal de fragilidade no meio daquela miséria. Sua roupa impecável, antes sinônimo de riqueza, agora parecia uma armadura inadequada contra a fúria da natureza. "Você está bem?" Marcos perguntou, a voz mais suave do que ele mesmo esperava. Sofia assentiu, os lábios trêmulos. "Meu celular está sem bateria, e eu não sei como chegar em casa." A voz dela tremia, não só pelo frio, mas também por um medo que transparecia em seus olhos. Marcos se sentiu desconfortável com a proximidade. A riqueza dela, o perfume caro, a pele macia. Tudo era tão diferente do seu mundo de poeira e suor, mas a chuva os unia, os prendia naquele pequeno espaço, criando uma intimidade forçada. Ele se encolheu mais, tentando se proteger do frio e da intrusão daquela mulher em seu mundo. "Tem gente que dorme aqui todas as noites", Marcos disse, quebrando o silêncio, apontando para os poucos colchões espalhados sob o toldo. "Se você quiser." Sofia olhou para o abrigo, para as pessoas que dormiam ali, cobertas por panos surrados. O choque de mundos era evidente. Seu olhar se fixou em uma criança que dormia abraçada a um cobertor puído, a inocência no rostinho contrastando com a dureza do cenário. Um sorriso quase imperceptível tocou seus lábios. Eu nunca vi nada assim", ela murmurou a voz quase inaudível. Marcos observou o olhar dela, procurando entender o que se passava na cabeça daquela mulher rica e perdida. Ele hesitou, depois, num impulso inesperado, compartilhou um pouco de sua história. A voz baixa e rouca. Falou da esposa, da doença, da luta, da perda. Não revelou tudo, mas o suficiente para que ela vislumbrasse o abismo que o separava de seu antigo mundo.
Falou com a simplicidade de quem não tinha mais nada a esconder. Ele esperava que a rejeição, a repulsa, o afastasse. Mas não foi isso que aconteceu. Sofia o ouvia com atenção, seus olhos fixos nos seus, cheios de uma compaixão genuína. Não era a piedade condescendente dos ricos, mas uma empatia profunda, que parecia transpassar as barreiras de suas realidades opostas. Ela não ofereceu palavras de consolo, mas sua presença, sua escuta atenta, foi um bálsamo para a alma ferida de Marcos. A chuva continuava a cair, mas o frio parecia menos intenso agora. O abrigo, antes um símbolo de sua solidão, agora era um espaço compartilhado, um refúgio contra a tempestade e, talvez, contra a solidão que os aprisionava a ambos. No entanto, ao olhar para o rosto cansado de Sofia, Marcos percebeu um detalhe que o inquietou. Uma lágrima solitária escorria por sua face, misturando-se às gotas de chuva que caíam sobre seu rosto. Ele percebeu então que a dor dela, por trás da elegância e da riqueza, era tão profunda quanto a sua. E pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu um fio tênue de esperança, mas também uma profunda inquietação. O que aconteceria quando a chuva parasse? O silêncio que se seguiu à chuva foi mais pesado que o próprio temporal. Marcos observava Sofia, a lágrima solitária ainda marcando sua pele impecável. A imagem contrastava brutalmente com a opulência de suas roupas, criando uma estranha e comovente dissonância. Ele se lembrou da própria esposa, de sua pele macilenta nos últimos dias, da fragilidade que a doença impusera. Uma pontada de dor, familiar e aguda, o atingiu. "Desculpe", Sofia murmurou, a voz baixa como um sussurro. "Não devia ter me deixado levar." Marcos balançou a cabeça, a garganta seca. "Não tem problema. Todo mundo tem suas histórias." Ele hesitou, a lembrança da esposa o sufocando. Era como se a cada palavra ele revivesse a agonia da perda. Mas algo na tristeza de Sofia, na sua vulnerabilidade repentina, o impulsionava a compartilhar sua própria dor. Ele começou a falar, a voz rouca, as palavras saindo como pedras soltas de um rio seco. Contou sobre a esposa, sobre o amor que os unia, sobre a luta desesperada contra a doença, sobre a falência que o engoliu inteiro. Contou sobre a angústia de vê-la partir, sobre o vazio que a sua ausência deixara. Falou do peso da culpa, do fracasso em salvá-la, do fracasso em ser um bom marido, um bom homem. As lágrimas contidas por tanto tempo finalmente romperam a barreira. Sofia não interrompeu. Ela apenas ouvia, o olhar fixo no rosto enrugado de Marcos, os próprios olhos brilhando com lágrimas. Quando ele terminou, um silêncio pesado pairou entre eles, quebrado apenas pelo som suave da chuva diminuindo. Então, Sofia falou, a voz tremida. "Meu filho, ele tinha 5 anos. Um acidente. Um carro..." Ela não conseguiu completar a frase, a dor a sufocando. A imagem da mulher elegante e poderosa desmoronou, revelando a fragilidade de uma mãe que havia perdido tudo. Ela contou sobre a vida vazia que levara desde então, sobre o trabalho que a consumia, mas não a preenchia, sobre a solidão que a cercava mesmo em meio à riqueza e ao luxo, sobre a busca incessante por algo, alguma coisa que pudesse preencher o vazio deixado pela perda do filho, uma busca que a levava a um ciclo infinito de trabalho e isolamento. Marcos a olhou, vendo em seus olhos a mesma desesperança que o assombrava, a mesma dor, a mesma solidão. Era como se eles estivessem se olhando em um espelho distorcido, refletindo as sombras escuras da perda, mas também um tênue brilho de compreensão mútua. A chuva finalmente parou. O sol da manhã, fraco e hesitante, começou a romper as nuvens. Um novo dia amanhecia, e com ele uma inusitada sensação de esperança, misturada a um medo profundo, o medo de que a luz do sol pudesse revelar a extensão da escuridão que ainda os cercava. O sol da manhã, tímido, iluminava os rostos cansados daqueles que dormiam no abrigo. Marcos observava Sofia, sentada à parte, os dedos finos traçando desenhos invisíveis na poeira do chão. A fragilidade que ela revelara na noite anterior ainda pairara no ar, um véu tênue sobre a sua elegância habitual. Ele se aproximou hesitando. "Dormiu bem?" perguntou, sua voz rouca pelo sono e pelo cigarro apagado entre os dedos. Sofia ergueu o olhar, um leve sorriso nos lábios. "O barulho da cidade é um bom remédio para a insônia", respondeu, a voz baixa como um sussurro.
Um silêncio confortável se instalou entre eles, preenchido apenas pelos sons da vida que pulsava ao redor. Marcos observou a forma como a luz do sol tocava seu rosto, destacando a delicadeza das suas feições, contrastando com a força contida em seu olhar. Acho que nunca vi alguém tão sozinho em meio a tanta gente, disse Marcos, as palavras escapando antes que pudesse pensar. Sofia não se surpreendeu. E você, Marcos? Você também parece carregar um peso enorme. A pergunta era mais uma constatação do que uma indagação. Ele suspirou, sentando-se ao lado dela. Perdi minha esposa. Há 3 anos. A doença levou tudo. Meu trabalho, minha casa, tudo. A dor, antiga e familiar, voltou com força, mas dessa vez não era um monstro que o engolia. Era uma lembrança dolorida, mas compartilhada. Sofia tocou levemente sua mão. Um gesto simples, mas carregado de uma compreensão profunda. Sinto muito, disse ela, a voz embargada. Eu também perdi alguém, meu filho, há 10 anos. As lágrimas que ela reprimira por tanto tempo começaram a escorrer. Marcos não a confortou com palavras, apenas manteve sua mão sobre a dela, um gesto silencioso de solidariedade. No silêncio compartilhado, uma ligação se formou entre eles, um elo invisível tecido com fios de dor, de perda e de uma incipiente esperança. Ele contou-lhe sobre a vida nas ruas, sobre a luta diária pela sobrevivência, sobre a solidão que o corroía, e ela, por sua vez, confessou a solididade vazia de sua riqueza, o vazio que nenhum luxo conseguia preencher. A conversa fluiu naturalmente, como uma correnteza que quebrava as barreiras construídas ao longo dos anos. Observando as crianças brincando no pátio do abrigo, Sofia sorriu, um sorriso genuíno que iluminou seu rosto e aqueceu o coração de Marcos. Ele nunca havia visto algo tão bonito. Eles me lembram, ela começou, a voz falhando um pouco. Me lembram o que eu perdi. Ele apertou levemente sua mão. Você não perdeu tudo, disse Marcos, sua voz firme. Ainda há tempo. A tarde se aproximava, pintando o céu com tons de laranja e roxo. A chuva de esperança que havia começado a cair na noite anterior parecia ter se transformado em um sol de promessa. Eles se olharam, e no olhar de Sofia, Marcos viu um brilho de gratidão e algo mais, algo que o deixava nervoso e esperançoso ao mesmo tempo, um brilho de atração. Antes que pudesse dizer algo, um grito de uma criança interrompeu o momento, mas a eletricidade do ar, a promessa de algo novo, persistiu. O medo e a esperança se misturavam em seu coração, uma sensação tão intensa quanto a dor de sua perda. O sol começava a se pôr, pintando o céu com cores vibrantes, quando o silêncio do abrigo foi quebrado pelo ronco distante de motores. 4 carros pretos, imponentes, pararam na rua poeirenta, seus faróis cortando a penumbra. Marcos sentiu um aperto no peito, um frio que não tinha nada a ver com a brisa da noite. Sofia, sentada ao seu lado, pareceu perceber a mudança em sua expressão. Eles vieram me buscar, disse ela, a voz suave, quase um sussurro, mas seus olhos brilhavam não de alegria, mas de uma estranha mistura de apreensão e alívio. Marcos encarou os carros, a raiva subindo como uma maré. A imagem de Sofia, elegante em meio àquela pobreza, o desconcertava. A gentileza dela, a conexão que havia surgido entre eles, parecia tão improvável quanto a própria chuva que havia trazido esperança àquela comunidade. A dúvida o corroía. Era tudo uma encenação? Um experimento social com ele como cobaia? Você os esperava? Ele perguntou, a voz rouca. Ela hesitou, olhando para as crianças que brincavam no pátio, seus risos ecoando na quietude do crepúsculo. Eu não sei bem como explicar. Explicar o quê? Explicar como você, uma mulher como você, aparece na minha vida, finge se importar e depois desaparece de novo. A raiva explodiu, cortando o ar como um raio. Ele se levantou, a cadeira rangendo sob o peso do seu corpo. Sofia também se levantou, sua postura impecável parecendo se desfazer um pouco. A fragilidade que ele havia vislumbrado antes agora era mais evidente, como uma rachadura na fachada de uma construção imponente. Não é assim, Marcos, por favor, me entenda. Entender? Como eu posso entender? Você veio aqui para onde ninguém da sua vida jamais pisaria e agora, carros pretos, motoristas impassíveis. Isso é um insulto, sabe? É uma bofetada na cara de todos nós. Ele gesticulou em direção ao abrigo, a comunidade que havia se tornado sua família improvável. Sofia abriu a boca para responder,
Mas Marcos a interrompeu, a voz mais dura do que nunca. Vá embora, Sofia. Vá embora e leve seus carros pretos e suas mentiras com você. Não preciso de sua caridade. Não preciso da sua compaixão. As lágrimas brilharam em seus olhos, mas ela não chorou. Ela apenas o olhou, a dor em seu olhar tão profunda quanto a dele. Então, sem uma palavra, ela se virou e caminhou em direção aos carros, a figura elegante desaparecendo na escuridão que se aproximava. Marcos a observou ir, um vazio frio se instalando em seu peito, mais profundo que qualquer dor que ele já havia sentido. A chuva de esperança havia parado, e ele se sentia mais sozinho do que nunca. O silêncio da mansão era ensurdecedor. Sofia se afogava nele, um oceano de seda e mármore que a sufocava. A decoração impecável, antes símbolo de sucesso, agora era um reflexo cruel de sua solidão. Os retratos de família, sorrisos congelados em poses perfeitas, pareciam zombar de sua infelicidade. Ela havia voltado para sua vida, para a opulência que a havia definido por tanto tempo, mas a opulência não a preenchia. Pelo contrário, a fazia sentir-se ainda mais vazia. A imagem de Marcos, a raiva em seus olhos, a dignidade em sua postura, mesmo na miséria, ecoava em sua mente. Sua caridade, pensou amargamente, havia sido tão inútil quanto uma joia falsa. Ela tentara ajudar, mas suas tentativas haviam sido toscas, desajeitadas, tão fora de lugar quanto um diamante num amontoado de lixo. Tentou ler, assistir televisão, mas nada aprendia. A cada toque de um sino, a cada passo silencioso de um empregado, sentia-se mais presa naquela gaiola dourada. A lembrança do abrigo, do cheiro de comida simples e do calor da comunidade era um contraste doloroso com o frio glacial de sua própria casa. A alegria genuína daquelas pessoas, a solidariedade em meio à adversidade, algo que ela havia esquecido que existia. Pegou o telefone, hesitante. Precisava saber, precisava entender. Discar o número de um serviço social, que ela sabia que tinha contato com o abrigo, parecia ser a única maneira de acalmar a inquietude que a corroía. A voz do outro lado confirmou suas piores suspeitas. Marcos estava pior, mais retraído, mais silencioso. A partida dela havia sido um golpe no frágil alicerce de esperança que ela, sem querer, havia construído. A culpa a atingiu como um soco no estômago. Ela não havia apenas abandonado um homem, havia abandonado a pequena comunidade que ele havia construído para si, havia deixado para trás o resquício de esperança que florescia naquele lugar miserável. A notícia de que ele estava mais infeliz por causa de sua partida a atingiu em cheio. Não era apenas a culpa, era a percepção terrível de sua própria insignificância. Seus milhões, sua influência, seu glamour, tudo era inútil diante da solidão que a consumia e diante da dor que ela havia causado a Marcos e àquela pequena comunidade. De repente, a opulência de sua casa se tornou um peso insuportável, um símbolo de tudo que havia perdido e tudo que havia deixado para trás. A chuva de esperança que ela havia vislumbrado nos olhos de Marcos havia se transformado numa tempestade de arrependimento em seu próprio coração. Ela precisava voltar. Não para oferecer mais dinheiro, mas para pedir desculpas, para tentar consertar o que havia quebrado. Mas será que seria tarde demais? A dúvida, fria e cortante, a perfurou. A dúvida e a terrível certeza de que a solidão, que ela pensava ter deixado para trás no abrigo, a seguia como uma sombra, agora mais escura e mais ameaçadora do que nunca. O sol da cidade do México batia forte sobre o rosto de Marcos, mas ele mal o percebia. As mãos calejadas e sujas de graxa apertavam a chave de fenda com mais força do que o necessário. Reparava um rádio velho, mais um objeto encontrado no lixo que ele transformaria em algo útil. A rotina, dolorosamente familiar, o mantinha preso à sua concha de solidão. A lembrança de Sofia, a mulher que havia lhe oferecido dinheiro e o havia deixado tão profundamente magoado, ainda o assombrava. Mas algo havia mudado. A visita dela, a forma como ela havia observado a comunidade, o brilho de arrependimento em seus olhos, tudo isso havia deixado uma semente de dúvida em seu coração endurecido. Ele ouviu um carro se aproximando, o motor potente cortando o barulho da cidade. Não era um carro qualquer, era o tipo de carro que só gente rica dirigia. Seu coração bateu mais forte, um pressentimento ruim o invadiu. Ele se preparou para a humilhação.
para mais uma demonstração de compaixão superficial. Mas o que viu foi Sofia saindo de um carro luxuoso, mas com uma expressão diferente. Não era a expressão arrogante e distante que ele lembrava, mas uma mistura de nervosismo e fragilidade. Marcos, ela disse a voz hesitante. Ela parecia pequena, quase frágil, diante da sua oficina improvisada. A roupa impecável, tão contrastante com a sua própria aparência desleixada, não escondia a vulnerabilidade em seus olhos. Marcos a encarou por um longo momento, sem falar. Ele esperava por um pedido de desculpas, uma justificativa, algo que pudesse justificar a sua fuga. Mas ela não disse nada. Apenas observou os moradores do abrigo, crianças brincando, adultos conversando, uma atmosfera de comunidade que ele havia quase esquecido. Sofia quebrou o silêncio, a voz baixa e rouca. Eu preciso me desculpar. Eu fui insensível, arrogante. Eu não entendi. Ela tirou um envelope de sua bolsa. Isso não é caridade, Marcos. É um investimento. Eu quero construir uma oficina para você. Uma oficina de verdade. A Marcos Motors. Marcos ficou sem palavras. A proposta era tão inesperada, tão diferente do que ele esperava, que por um instante ele achou que estava sonhando. A ideia de uma oficina, um lugar seu, um espaço para trabalhar e se reerguer, o atingiu como um raio de sol em um dia nublado. Era uma chance, uma segunda oportunidade. Ele olhou para as crianças brincando, para os rostos amigáveis dos moradores do abrigo. A comunidade que ele havia encontrado na sua dor, a comunidade que Sofia havia presenciado e talvez, finalmente, compreendido. Ele olhou para Sofia. A vulnerabilidade dela, a sua evidente luta interna, era tão palpável quanto a sujeira sob suas unhas. Ele viu a mulher por trás da riqueza, a dor por trás do sorriso forçado. Ele viu a esperança por trás do arrependimento. Ele respirou fundo, o ar frio da manhã entrando em seus pulmões. Eu aceito, ele disse, a voz rouca mas firme. Um sorriso, fraco e hesitante, surgiu em seus lábios. Era um sorriso de esperança, um sorriso de redenção. Mas no fundo, uma pergunta pairava. Será que a confiança, uma vez perdida, poderia ser reconquistada? A chuva de esperança, finalmente, parecia estar chegando, mas o céu ainda estava carregado de nuvens. A condição de Marcos era clara: empréstimo, não caridade. Sofia assentiu à expressão séria, mas seus olhos brilhavam com um alívio que ele reconheceu como familiar. Ele a viu de verdade pela primeira vez. Não a mulher rica, impecavelmente vestida, mas uma pessoa lutando contra seus próprios fantasmas. Assinar os papéis foi um ato quase surreal. O cheiro de tinta e papel, a caneta fria em sua mão, contrastava com o calor crescente em seu peito. Uma esperança hesitante, mas real. A oficina, antes um espaço de trabalho solitário e poeirento, se transformou. Sofia, com sua energia incansável, organizou o espaço, trouxe ferramentas novas, brilhantes. Marcos, inicialmente retraído, observava em silêncio, as mãos calejadas descansando sobre o volante de um carro velho, um reflexo de seu passado. Mas aos poucos, ele se deixou envolver. As conversas eram curtas no início, pontuadas por longos silêncios confortáveis. Eles falavam sobre o trabalho, sobre os carros, sobre a cidade, sobre coisas superficiais, mas a conexão era palpável. Um dia, enquanto limpavam um motor, Sofia perguntou: "Você ainda sente falta dela?" A pergunta, direta e simples, o atingiu como um soco. Ele hesitou, os olhos marejados. O peso da perda, até então contido, ameaçou transbordar. Ele abaixou a cabeça, a voz rouca. "Todo dia, mas está ficando mais leve." Ele não conseguia explicar, mas a presença dela, sua capacidade de estar ali, sem julgamentos, sem piedade excessiva, era um bálsamo. Sofia não respondeu imediatamente. Ela apenas estendeu a mão, pousando-a levemente sobre a sua. O toque foi breve, mas carregado de uma compreensão silenciosa, profunda. Era como se ela tivesse atravessado uma barreira invisível, tocando não apenas sua mão, mas sua alma. Nesse gesto simples, ele viu não apenas compaixão, mas uma conexão genuína, uma amizade inesperada e vital. À noite, no abrigo, a atmosfera era festiva. As crianças cantavam, os adultos riam, compartilhando comida simples. Marcos observava a cena, sentindo um calor que não vinha apenas do fogo que aquecia o local, mas de uma profunda sensação de pertencimento. Ele viu Sofia observando também, um leve sorriso nos lábios. Ela se aproximou e sussurrou: "É bonito, não é?"
Ele assentiu, as palavras presas na garganta, emoções confusas e maravilhosas o inundando. Era mais do que uma oficina, mais do que um empréstimo. Era um novo começo, mas a dúvida persistia, uma sombra na luz crescente da esperança. A confiança, uma vez quebrada, poderia ser reconstruída completamente. O futuro ainda era incerto, mas pela primeira vez em muito tempo, Marcos sentia que tinha o direito de sonhar. Ele olhou para Sofia, e no fundo dos seus olhos, ele viu o mesmo medo, a mesma esperança, a mesma busca por um novo começo. E nesse olhar compartilhado, naquela vulnerabilidade mútua, ele encontrou uma força que nunca soubera que possuía. A chuva de esperança, embora ainda intermitente, finalmente começava a lavar a poeira da sua alma. Mas uma nova tempestade se aproximava no horizonte. A reaparição de um antigo inimigo, alguém que ameaçava destruir tudo o que ele havia tão duramente reconstruído. 3 meses. 3 meses de suor, de mãos calejadas que se recusavam a tremer, de olhares esperançosos nos rostos dos moradores do abrigo, que agora tinham um lugar para consertar suas bicicletas, seus carrinhos de feira, suas pequenas máquinas de costura. A oficina, um galpão improvisado, mas cheio de vida, era um sucesso retumbante. O cheiro de graxa e metal quente se misturava ao aroma de café fresco, um perfume de esperança que perfumava o ar. Marcos, com as mãos ainda sujas de óleo, sorria. Um sorriso verdadeiro, que alcançava os seus olhos cansados, mas brilhantes. Ele havia encontrado um propósito, um ritmo, uma razão para levantar da cama todas as manhãs. Sofia vinha todos os dias, não como uma bilionária observando um projeto de caridade, mas como uma amiga, uma sócia, uma parceira. Ela aprendeu a trocar uma lâmpada, a apertar um parafuso, a ler o ruído de um motor cansado. E Marcos aprendeu a confiar, a se abrir, a deixar a armadura de cinismo ruir aos poucos. A comunidade do abrigo abraçara Sofia, encantada com sua simplicidade e generosidade. As crianças a adoravam, seus sorrisos francos quebrando a barreira de formalidade que ela carregava. Uma noite, após o último cliente ter saído e o silêncio da cidade ter invadido a oficina, Marcos e Sofia ficaram sozinhos. O ar estava carregado de um silêncio confortável, pontuado pelo som suave da chuva que caía lá fora. Marcos limpou as mãos em um pano velho e olhou para Sofia. Ela estava sentada em um banquinho, observando as chamas dançarem na pequena lareira improvisada. "Está tudo tão diferente", ela disse, a voz suave quebrando levemente a quietude. Marcos assentiu, sentindo um nó na garganta. É bom estar vivo de novo." Sofia se virou, seus olhos encontrando os dele. A luz do fogo dançante refletia em suas pupilas, revelando uma profundidade de emoção que o deixava sem fôlego. Ela se aproximou, lentamente, o espaço entre eles diminuindo. "Você me salvou, Marcos", ela confessou, a voz baixa, quase um sussurro. "Você me mostrou que a felicidade não está em ter tudo, mas em compartilhar o que se tem." As palavras a atingiram como um soco no estômago. Ele a amava. Amava sua força, sua vulnerabilidade, sua capacidade de encontrar beleza no meio da adversidade. Amava a maneira como ela conseguia ver o melhor nas pessoas, mesmo nas piores circunstâncias. E ele sabia, naquele momento, que tinha que dizer. "Sofia", ele começou, a voz rouca pela emoção. "Eu te amo. Eu quero passar o resto da minha vida com você." Ele tirou do bolso uma pequena caixa de veludo, desgastada pelo tempo, mas contendo um anel simples, de prata. Um anel que ele havia encontrado no meio de uma pilha de sucata, um anel que, de alguma forma, parecia representar perfeitamente a jornada que eles haviam compartilhado. As lágrimas escorriam pelo rosto de Sofia, um misto de alegria e alívio. Ela assentiu, sem conseguir pronunciar uma palavra, seus olhos fixos nos dele. Ele deslizou o anel em seu dedo, o metal frio tocando sua pele quente. Nesse momento, a chuva lá fora intensificou, mas para Marcos parecia uma chuva de esperança, uma chuva de amor, uma chuva de um novo começo que, ele sabia, não estaria livre de desafios, mas que, pela primeira vez em muito tempo, ele enfrentaria com coragem, com amor e com a certeza de que não estava sozinho. Mas enquanto ele a abraçava, sentindo o calor do seu corpo contra o seu, um arrepio percorreu sua espinha. Ele viu um carro preto, parado do outro lado da rua, e um homem conhecido, um rosto sombrio do seu passado,
observando-os da escuridão. A chuva de esperança parecia agora ser ameaçada por uma nova tempestade. O carro de Sofia, um reluzente Mercedes, parecia fora de lugar no pequeno cemitério. Marcos, ainda inseguro com o luxo que a cercava, sentia a mão dela em seu braço, um gesto suave que o acalentava. O túmulo era simples, uma pequena lápide de mármore com o nome de Miguel, gravado com delicadeza. Sofia ajoelhou-se, as mãos tremendo, enquanto tocava a fria pedra. O silêncio foi pesado, interrompido apenas pelo som distante do tráfego da cidade do México. Marcos observou-a, os olhos marejados. Ele nunca tinha conhecido Miguel, mas sentia a dor de Sofia como se fosse sua própria. Ele entendia a perda, a dor lancinante que deixava uma cicatriz na alma. Lembrou-se de Laura, sua esposa, e uma onda de tristeza o atingiu, tão forte que quase o dobrou. Sofia respirou fundo, os ombros tremendo levemente. Ele era perfeito, sussurrou ela, a voz rouca pela emoção, tão cheio de vida. A lembrança de seu filho parecia a consumir, a dor tão palpável quanto a pedra fria sob seus dedos. Marcos abaixou-se ao lado dela, sem saber o que dizer. As palavras pareciam fúteis diante de tamanha dor. Ele estendeu a mão e tocou suavemente seu ombro. Um gesto simples, mas carregado de compaixão e compreensão. Ele conhecia a solidão, a dor da perda irreparável. Ele sabia o que era sentir o mundo desabar. Sofia virou-se para ele, os olhos inchados e vermelhos, mas com um brilho de gratidão. Obrigada, Marcos, ela disse, a voz ainda tremendo. Obrigada por estar aqui. Nesse momento, a chuva começou a cair novamente, leve e constante, como se o céu chorasse junto com eles. Marcos puxou Sofia para um abraço apertado e ela se deixou abraçar, sem resistência, sem reservas. Foi um abraço que transcendeu palavras, um abraço que curava feridas antigas, um abraço que selava uma união inesperada, mas profundamente verdadeira. A chuva lavava suas lágrimas, limpando a poeira da dor e da solidão. Era uma chuva de esperança, uma chuva que lavava não só suas lágrimas, mas também o cinismo que tanto o aprisionava. Ao se separarem, um sorriso fraco, mas genuíno, tocou os lábios de Sofia. Ela parecia mais leve, a carga de sua dor diminuída, mesmo que não eliminada. Marcos também sentia um alívio profundo. Ele havia encontrado um propósito, um significado em meio à sua própria dor, um significado que transcendia a solidão e a pobreza. Mas enquanto os dois observavam a chuva cair sobre o túmulo de Miguel, um brilho intenso de luz dos faróis de um carro preto cortou a atmosfera. Marcos reconheceu o veículo e um calafrio percorreu sua espinha. Era o mesmo carro que o havia observado no dia anterior. O homem de rosto sombrio que ele tanto temia estava de volta. A chuva de esperança novamente parecia ameaçada. A paz recém-encontrada se transformava em apreensão, e a sensação de perigo pairava no ar, fria e implacável, como o metal frio do anel em seu dedo.